Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. Acabamos de louvar, de exaltar o nome do Senhor e agora vamos meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra de desafio para nós. O Senhor hoje vai nos orientar como a gente viver em vitória. Estamos no culto da vitória, né? Como viver em vitória a partir do bom uso da nossa boca. Como usar a nossa língua, o nosso falar, a nossa linguagem para que a gente viva em vitória. Na verdade, o tema que eu daria para essa meditação, ela tem a ver com isso. Tem a ver com estar sendo controlado ou controlar. O tema é controlando ou sendo controlado pela língua. Aqui nós vamos encontrar em Tiago, capítulo 3, versículo 3, uma ilustração muito clara. Diz assim: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Outra versão diz assim: podemos dominar um possante cavalo por meio de um pequeno freio colocado em sua boca. Eu sei que essa é uma ilustração que você não está muito familiarizado, né? Mas aqueles que trabalham em fazenda, que trabalham com gado, aqueles que lidam com o cavalo, sabem muito bem do que esta palavra está dizendo. Mas, querido, o fato é que nós podemos até utilizar uma ilustração mais atualizada. Se você for observar hoje na tecnologia, nós encontramos hoje, inclusive, celulares, iPhones, né, que eles recebem comando de voz. Há um sistema que ele pode ser acionado, né, ali naquele aparelho, e você dá um comando, você pode abrir o aparelho com um comando de voz. Nós conhecemos, por exemplo, o sistema iOS. O sistema iOS, a partir do número 11, né, nós encontramos, inclusive, aparelhos que têm a facilidade, hoje no caso, até de identificar a voz do proprietário. Quando nós referimos aos aparelhos de 2017, por exemplo, o iOS 11, ele não conseguia identificar a voz do proprietário, mas qualquer voz poderia ser usada para dar um comando para ele. Nós até nos lembramos daquele acontecimento que tornou-se uma notícia internacional, quando um garoto de 4 anos de idade, ele conseguiu salvar a sua mãe. A sua mãe entrou em perigo e ele acionou o celular da mãe pelo comando de voz, né? E ele salvou a mãe. Então, isso foi em 2017. Tinha o iOS 11, né? Hoje nós já temos o iOS 13 e ele é capaz de ter esse detalhe. Ele recebe o comando só da voz do proprietário. E a pessoa pode abrir o celular, ele pode abrir o menu do celular. Lá, inclusive, a pessoa se dirige ao celular e diz assim, pergunta para ele: o que você quer que eu diga para você? E ali aparecem as opções ali do menu daquele aparelho, né? Daquele iPhone. Observe, querido, nós temos visto que, da mesma maneira, muitos de nós têm andado debaixo de uma influência de palavras. A Bíblia deixa claro nessa mesma epístola que a nossa palavra, o nosso falar, ele ou é influenciado pelo céu, por Deus, pelo Espírito Santo, ou ele é influenciado pelo próprio inferno. Então, há uma possibilidade de que a pessoa esteja sendo manipulada, controlada, ou até mesmo ela esteja criando situações desfavoráveis ao seu redor, a partir do que ela fala. Porque a voz tem esta capacidade de acionar, ela aciona o mundo espiritual e ela traz realidades boas
ou ruins. Ela libera a libertação, a cura, ou ela traz amarras para a vida de uma pessoa. Nós encontramos na palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 37, diz assim: porque por tuas palavras serás absolvido. Absolvido com L, não é sorvido, né? Como a esponja absorve a água, né? Absolvido. E pelas tuas palavras serás condenado. E nós sabemos que absolvido aqui diz de uma libertação. Alguém que foi absolvido, ele foi liberado, ele foi perdoado, ele foi considerado sem culpa. Alguém que foi absolvido, ele foi solto de uma amarra e de uma prisão. Ele recebeu o selo de autorização de estar livre. A condenação que estava sobre ele, a morte que estava sobre ele, ela é retirada. Então, observe, é pela palavra que a pessoa se encontrará numa condição de libertação, ou ela vai entrar em situações de prisões e de amarras. Aquilo que a gente profere, aquilo que a gente fala, pode trazer sobre nós condenação, trazer sobre nós juízo. Assim como aquilo que a gente fala, que a gente libera, pode trazer sobre nós bênção e libertação e cura da parte do Senhor. É incrível como o nosso Deus nos capacitou com habilidades e com inteligências para que a gente se comportasse aqui na terra exatamente como ele se comportou, como ele fez. Quando ele quis criar a terra, e o próprio homem depois também foi criado pelo próprio Deus, mas toda a criação, quando ele foi preparar todo esse palco maravilhoso para que nós existíssemos aqui na terra, ele fez isso usando o poder da sua palavra. Ele usou palavras poderosas, palavras que foram se transformando em realidades. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então, nós observamos que a palavra tem o poder criativo. Nós podemos utilizar a nossa palavra para a gente viver em uma plenitude de vida, em uma vida abundante. Nós não podemos nos deixar ser controlados pela nossa própria boca quando a emprestamos a influências negativas que já estão dentro de nós muitas vezes, não é? Eu lembro de uma história de um indiano de 58 anos. Ele procurou um ambulatório e falou para o médico que estava sofrendo umas perturbações muito grandes, porque ele havia perdido o controle dos seus braços e das suas pernas. E ele dizia que aquilo estava acontecendo porque há 30 anos atrás, os seus irmãos, que eram, por sinal, dentistas, tinham colocado uma maquinazinha pequena dentro da sua boca, bem debaixo do seu dente. E agora, aquela maquinazinha que ele colocou ali na sua boca, debaixo do seu dente, estava controlando os movimentos dele. E ele disse que ele conseguia ver os seus braços se moverem, as suas pernas se mexerem, ele caminhava, ele fazia as coisas, mas ele não tinha noção de que era ele que estava fazendo. Ele começou então a imaginar: meus irmãos fizeram essa cirurgia em mim, colocaram em mim esse controle, não é? E agora eles estão me manipulando, estão me controlando,
e com isso eles querem tirar de mim as minhas posses, as minhas propriedades, e depois que eles tirarem tudo de mim, ele dizia isso para o médico, eles vão fazer com que eu mesmo tire a minha própria vida, porque eu não tenho tido controle dos meus braços, nem das minhas pernas. Então os médicos procuraram ali aquele rapaz e fizeram uma ressonância magnética e descobriram que ele tinha sofrido um dano no seu cérebro. Ele tinha sofrido um dano ali no córtex insular, que é exatamente a área que nos dá a noção de autocontrole, de autoconhecimento, né? E com este problema que ele sofreu, nós sabemos muito bem a importância da insula cerebral nessa área, né? De nos dar noção de controle, de nos dar consciência da gente mesmo, né? A autoconsciência. Então, com esse problema que ele sofreu, a sua mente criou uma ideia, criou uma explicação de que eram os seus irmãos que tinham colocado uma maquinazinha, um objeto pequeno na sua boca para o controlar. Ele dizia, eu estou sendo controlado a partir da minha boca. E são meus irmãos que estão fazendo isso. Ele dizia, muitas vezes, quando eu estou agindo dessa forma, eu sinto inclusive um barulhozinho dentro da minha boca. Mas sabíamos que não era nada disso. Era somente uma desculpa que a sua mente criou para aquele problema. Queridos, mas o fato é que nós entendemos pela palavra de Deus que muitas pessoas, elas estão sendo possuídas por interferências e elas falam e não sabem a origem daquilo que elas estão falando. Quem está estimulando a falar? Quando nós pensamos neste poder que tem a palavra, onde eu e você podemos controlar ou ser controlados, nós temos que buscar na palavra de Deus uma orientação de como usar bem esse potencial. E é interessante que a palavra do Senhor deixa claro que nós podemos confessar a palavra de Deus. E o que é confessar? Confessar é você dizer a mesma coisa que Deus diz. Confessar no grego é homologeo. É você dizer a mesma coisa que diz a palavra de Deus. Confessar é entrar em concordância. Então, quando você entra em concordância com a palavra de Deus, você está ali recebendo a orientação do Senhor para falar. Você que leu a palavra, né? Que memorizou a palavra, quando você profere, você confessa, fala esta palavra em linha com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, então ela vai gerar uma realidade que está no coração de Deus para a sua vida. Então, queridos, nós precisamos entender que a partir do momento em que a gente toma uma palavra da parte de Deus e coloca em nossa boca e libera na direção de uma situação, de um sentimento, de uma necessidade, de quaisquer que sejam as realidades que venham contra nós, naquele momento, o poder de Deus entra em ação. Você usa a palavra de Deus, você usa as promessas do Senhor como um comando de voz. Como se estivesse usando um controle remoto para acionar uma máquina ou qualquer aparelho eletrônico. Querido, em nome de Jesus, eu quero que você, nesta hora, comece a visualizar na sua mente situações que têm sido construídas, que têm vindo na sua direção para tirar a tua paz. São ataques de enfermidades, são ataques do medo, são ataques na área financeira, são problemas na educação dos filhos. E essas situações, elas vão se estabelecendo
no nosso dia a dia e nós muitas vezes somos tomados por um caos e por um pavor. E é necessário que a gente faça como fez o nosso pai. A Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus. Então, quando Deus viu o caos que a terra se encontrava, ele acionou o poder da sua palavra para criar uma nova realidade. Isso deve ser feito por mim e por você quando a gente toma a palavra de Deus e confessa, ou seja, fala em linha com o que ele falou. Confessar é concordar, ou seja, é dizer a mesma coisa. E você não vai dizer o que está dizendo as circunstâncias. Não vai dizer o que estão dizendo os males que estão à sua volta. Você vai dizer o que Deus já disse. Eu lembro a história de um pastor que ele estava desenvolvendo esse entendimento de você praticar a confissão da palavra, ou seja, concordar com Deus e a sua palavra e tomar em sua boca. E a partir da liberação, você usar a sua boca, usar a sua voz para dar comando e mudar realidades. E aquele pastor, ele foi acometido de uma enfermidade que deixou a sua urina com uma cor escura, muito escura. E ele foi ao médico. E o médico falou, olha, o senhor vai ter que passar alguns dias em casa. Aí uns 7, talvez uns 15 dias parado aí para o senhor se recuperar dessa enfermidade. Mas aquele médico sabia que aquele pastor era também um homem de Deus, que orava por pessoas. Ele tinha um programa, inclusive, e ele divulgava no seu programa que pessoas foram curadas, foram libertas de enfermidades. E aí o médico falou assim, olha, o senhor só vai poder sair de casa antes desses 15 dias ou mais, se acontecer com o senhor algum daqueles milagres que o senhor apresenta lá no seu programa. E aquele pastor veio para casa e ele decidiu fazer o exercício de confessar a palavra de cura na direção da sua própria vida, para que ele tivesse a vitória com relação àquela enfermidade. E ele tomou ali versículos bíblicos que falavam que o Senhor levou as nossas enfermidades e que ele nos curou. Ele lia textos onde o Senhor Jesus curou pessoas. E ele repetia, e ele confessava e declarava durante 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias ali, ele confessando, declarando aquelas palavras com fé. E uma certa noite ele estava dormindo e começou ali sonhar. E ele sonhou que uma alegria muito grande e um poder do Espírito Santo vinha sobre a vida dele. E naquela hora ele se alegrava ali e no próprio sonho ele se levantava, ia até o banheiro e chegava lá no banheiro, ele ao urinar via que a sua urina estava bem limpinha, bem branquinha. E ele logo despertou daquele sono. O que é que ele fez? Ele correu até o banheiro. E chegou lá, ele foi e ele, ao urinar, o que é que aconteceu? A sua urina estava do mesmo jeito, escura. E foi uma grande decepção para ele. Ele voltou, ele estava ainda sentindo dores, não é? Nos seus rins, e aquele pastor, ele, inclusive, ele estava andando assim, curvado, diante das dores que sentia, e ele veio, muito desanimado, se curvou assim na cama, e disse, esse negócio de ficar confessando a palavra, declarando a cura, isso não funciona. Viu que não funcionou comigo?
Eu pensei que eu chegaria ali e iria ver uma realidade diferente no meu corpo, mas está do mesmo jeito. Eu vou ter que passar mesmo esses dias que o médico falou. Enquanto ele ali, desanimado, falava essas coisas, o Espírito Santo veio ao coração dele e trouxe a ele uma palavra. Uma palavra. O Senhor não falou audivelmente, mas falou no coração dele e disse: olha, porque você está desanimado? Eu te mostrei a realidade do mundo espiritual ali no sonho. E quando você foi lá no banheiro, que você viu a realidade do mundo natural, do mundo físico, você decidiu se curvar à realidade do mundo natural. E ali ele teve um despertamento e disse: sim, Senhor. Se o Senhor me mostrou, porque já aconteceu no mundo espiritual, então eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo e professando que eu já estou curado. E ali ele foi, preparou uma jarra de água e disse: eu vou durante algumas horas só tomar água. E quando eu for ali no banheiro, eu creio que a realidade que o Senhor me mostrou no mundo espiritual já se tornou realidade aqui no meu corpo, no meu físico. E por incrível que pareça, queridos, depois de algumas horas, ele foi ao banheiro e quando ele urinou, a sua urina estava branquinha, igual ele tinha visto lá no sonho. Muitas vezes nós somos testados na perseverança. A Bíblia diz que devemos reter a confissão da nossa esperança e da nossa confiança. Eu te convido nesta hora a você retornar ao lugar da sua confissão, ao lugar da sua fé. Você que foi flechado por um espírito de dúvida e mudou a sua forma de falar, e mudou a sua forma de pensar, e deu atenção aos sentimentos e aos sintomas. O Senhor te diz hoje para você voltar para essa posição de alguém que vai continuar firme. A mesma palavra diz: mantendo firme a confissão da nossa esperança. O que é que você está esperando, querido? Quando a Bíblia manda que a gente persevere confessando, não é por causa de Deus. Deus já fez. Deus não vai mudar. Ele já fez, já realizou. Mas nós sabemos que muitas vezes nós estamos orando, estamos declarando a palavra, mas não estamos com a fé suficiente. Até que aquela palavra desce de fato ao nosso espírito. E nós somos tomados por uma realidade de autoridade e de ousadia. E de fato nos apossamos. Esse poder, ele precisa ser acionado. E como eu preguei em uma dessas quintas-feiras, citando aqui outros exemplos, você sabe que se não tem ninguém para falar a palavra para você, para que você se encha de fé, você mesmo precisa falar para você mesmo. E seus ouvidos vão ouvir, e vão ouvir de maneira agradável, bem, e vão entender que você está citando a verdade. E essa verdade vai entrar e descer ao teu espírito. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o Espírito Santo está trazendo revelação para a vida de pessoas que recuaram, que ficaram confusos na confissão da sua esperança, que se desanimaram, que decidiram se mover pelo que estava vendo. Mas esta noite é uma noite em que o Senhor traz para você a revelação do que já aconteceu no mundo espiritual. E a tua fé hoje está sendo ativada
pela palavra. A palavra do Senhor agora está entrando em ação e você vai reinar sobre esta situação, sobre todos esses sentimentos negativos. Em nome de Jesus, eu declaro esta bênção na tua vida. Comece a citar, proferir, confesse a palavra, confesse com fé, em nome de Jesus. E Ele vai te conceder a posse da tua vitória. Em o nome do Senhor. Esta é a hora de você liberar uma palavra na direção do problema que está te afetando. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque esses corações estão agora, Senhor, sendo cheios de um poder, de uma força sobrenatural que vem agora. E cada filho e filha do Senhor é profeta de Deus agora, para falar a esse vale de ossos secos, para que mude esta realidade. Ao comando da voz desse irmão, dessa irmã e dessa pessoa, eu creio, Senhor, que esta realidade vai mudar, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando o nosso coração é cheio de fé, estamos cheios de fé e crendo no coração, nós precisamos dizer ao monte que ele se lance no mar, e ele vai se lançar. E eu creio, Senhor, que agora esses corações estão sendo cheios de fé. E agora os teus filhos abrem a boca, porque a tua palavra diz que se você crê, se a gente crê, se a gente confiar e não duvidar e liberar a palavra, crendo que se fará aquilo que estamos dizendo, assim será. Para a glória do teu nome, Senhor, nesta hora, eu tomo posse da bênção que esta pessoa vai agora se apropriar pela autoridade que estará na boca dela. O comando será dado agora. E essa voz de comando que será liberada será obedecida no mundo físico, porque já aconteceu no mundo espiritual. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua casa e tome posse da sua bênção em o nome de Jesus.